Bom dia, Legal. jovens. Né? Estamos na China, hoje não estamos no Brasil, estamos na China, né? Com o mestre Guhan Laoshi, eu exijo, demando o respeito e o parabéns de todos aqui, tá? Finalmente, este homem se livrou da pior coisa que existe no mundo, que é o mestrado, porque o mestrado é a mesma complexidade do doutorado, porém com metade do tempo, né? Então, na hora que esse homem tiver no doutorado, ele vai estar tranquilo e feliz porque ele vai ter 4 anos para fazer menos coisa, entendeu? E a... Estamos na China e agora mestre. Agora sim, posso. Mestre é muito legal que doutor, né? Muito mais legal que doutor, o pessoal fala, porque mestre, todos os mestres são bons e os doutores são vilões, né? É tipo isso, cara. Tirando o Doutor Estranho, tirando o Doutor Estranho, todos os doutores são vilões e os mestres são os melhores. Então, vou virar mestre apenas. Não, mestre é muito mais legal, tá? Menino Anderson aqui já com a gente. Pô, uma galera entrando. Obrigado a todo mundo que tá aqui com a gente. Guhan, queria começar a live hoje, cara, com você contando um pouco desse seu mestrado, cara. Como é que foi fazer o mestrado na China? Como é que foi a sua pesquisa? Como é que foi a correria louca no final para pegar uma amostragem maior? Inclusive, aproveitar já e agradecer a todo mundo do canal lá no Telegram, né? Que os meninos postaram o link lá e muita gente entrou e participou da sua coleta também. Né? Então, vocês também estão lá no mestrado do menino Guhan, cara. Então, João, foi uma saga de quase 3 anos, né? Eu tive que adiar o mestrado um ano por questões pessoais. Na verdade, eu tive um probleminha com uma disciplina só, e aí, para cumprir os créditos, essa disciplina só pega numa época específica do ano, no verão. Então, eu perdi a disciplina no verão, tive que pegar no outro ano, e isso atrasou o mestrado inteiro, né? Então, em tese, eu ganhei um ano a mais para escrever a pesquisa, mas também não foi tão simples assim, porque a correria ela foi intensa. Mas acho que começando do início, eu decidi fazer o mestrado desde que a escola ficou 100% online, né? Que aí eu poderia vir aqui para a China estudar e era uma coisa que eu queria me profissionalizar mais, me capacitar mais com o ensino de mandarim, que já era uma coisa que eu fazia há muitos anos, mas me faltava um pouco desse ensino formal. Então eu falei, pô, agora eu estou com disponibilidade e vou fazer o mestrado na China. Apliquei para a universidade com a bolsa. Inicialmente eu não tive a bolsa, mas a universidade conseguiu uma bolsa provincial para mim. Então eu recomendo que as pessoas tentem, porque existem vários programas de bolsa na China. E o principal, a mais queridinha de todas é a do governo, vamos dizer assim, governo federal, que paga praticamente tudo menos a passagem. Te dá de 2.000 a 3.000 reais por mês. Às vezes você pode queixar um auxílio moradia, isenta você da mensalidade e você consegue viver de boa lá. Todo mundo que tem a bolsa de ou graduação, mestrado ou doutorado, consegue viver tranquilamente ali dentro do campus universitário, onde o custo de vida é mais barato. E ele banca você pelo curso inteiro, assim. São 4 anos de graduação, 2 ou 3 anos de mestrado, ou 4 anos de doutorado, você recebendo a mamata do governo chinês para estudar. Não é uma mamata assim, mas você consegue dedicar full time. E eu não tive essa bolsa, não passei, mas a universidade aceitou a minha proposta e conseguiu para mim uma bolsa provincial, que não cobre todos os custos, mas já era possível para viabilizar. Então eu vim, a gente ainda estava no período de pandemia quando comecei, gente, vocês lembram desse tempo? Estava tendo quarentena para entrar na China, então eu fiz 6 meses à distância, e aí foi um caos, porque era fuso trocado, eu estava tendo aula 2 às 5 da manhã, porque é a aula de tarde na China, enquanto de dia eu trabalhava na escola, fazia as coisas. E aí o que aconteceu foi que o primeiro semestre eu perdi quase todas as matérias, mas eu consegui recuperar quando eu vim aqui no presencial. Então, foi muito interessante ver o ensino do mandarim, como é que eles estruturam, como eles organizam, tive acesso a várias disciplinas, e para quem não sabe, o curso é todo em mandarim, né? Então, não tem legenda.
o curso 100% mandarim, lição de casa em mandarim, e tem alguns trabalhos, a maioria das disciplinas não tem prova, eu não tive nenhuma prova, mas eles pedem um resumo de um livro, alguma resenha, algum artigo para você escrever. E no final você tem a defesa, como todo mestrado, onde você vai fazer a pesquisa e vai defender. Só que a minha universidade, ela é top 3 na China, né? Inclusive, o DeepSeek saiu dela. Para quem não sabe, a galera que desenvolveu o DeepSeek saiu da startup financiada pela minha universidade. Que depois, nossa, cara, eu amo o DeepSeek e depois eu tenho um caso maravilhoso para te contar. Então, a DeepSeek vem da minha universidade. Então, ela é a top 3, assim, que, dependendo do curso, né? Você tem algumas universidades que estão ali na frente. Então, as duas primeiras universidades da China é a Tsinghua e a Beijing Taxe, e a terceira já é a Zhejiang Taxe, que é a que eu tô, né? A Zhejiang é a Universidade Federal, a Universidade Provincial de Zhejiang. Ela é praticamente a melhor do Sul, né? Que eles dividem a China assim, o pessoal do Norte, o pessoal do Sul. E do Sul ela é das melhores. Só que aí alguns cursos ela acaba competindo com Fudan, em Xangai, tem algumas coisas assim. Então ela tá bem ranqueada e ela é mais exigente por causa disso. Então todos os trabalhos são mega exigentes. Para formar nesse trabalho mesmo, nesse mestrado, eu tive que fazer 4 resumos de livro para entregar, um estágio profissional. Eu consegui ser liberado desse estágio, mas eu tive que fazer o relatório porque eu já tinha uma escola online de chinês. Os professores já sabiam da minha história lá depois de um tempo. Além disso, tem que além da dissertação, você ainda tem que escolher 4 de um desses pré-requisitos, que são opcionais. Na verdade, você vai escolher, é um eletivo, né? Você tem ou ganhar um concurso, uma competição de nível provincial, representando a universidade. Pode ser um concurso de redação, um concurso de alguma coisa que tenha relação com cultura chinesa e língua chinesa, ou publicar um artigo acadêmico, ou apresentar um congresso, um seminário, ou fazer um estágio internacional, uma experiência internacional ensinando mandarim fora. Esse não vale para alunos estrangeiros, porque o meu curso ele é misturado a alunos chineses e alunos estrangeiros. O estrangeiro não pode fazer esse estágio internacional. Então sobrou para mim as outras 3 opções. Eu participei, o único concurso que eu participei e a gente ganhou o troféu foi pela Corrida do Barco Dragão do ano passado. A gente ficou em 3º lugar. E não conta, infelizmente, quando eu mandei os documentos, eles não aceitaram. Eles falaram, pô, você tá de zoeira, né? Barco do Dragão não vale. E aí eu tive que correr de última hora para conseguir o pré-requisito para formar. Eu achei em Tianjin um congresso que encaixou a agenda perfeitamente, porque normalmente esses congressos eles abrem inscrição com mais de um mês de antecedência. E aí eu estava no começo de maio, eu coincidi que o congresso ele abriu a inscrição até o dia 10 de maio e já no dia 17, a semana seguinte, ele acontecia. Se demorasse mais de um mês, eu não conseguia Nossa, cara, que cagada. Entregar os pré-requisitos para formar. E eu dei sorte que ele tava com... E todos os outros que eu achava já tinham fechado a inscrição. Né? Ia só te atrasar ou já era perigo de jubilar já? Cara, eu podia atrasar um semestre, mas eu já tinha atrasado 2, né? Por causa da treta lá com a disciplina, com tudo. Então eu não queria de novo. E porque eu tô aplicando pro doutorado, se eu estendesse mais 6 meses, eu provavelmente perco o doutorado, se eu passar. Eu tô guardando o resultado. Então, não queria atrasar de jeito nenhum e deu tudo sorte. Parece que tudo se alinhou, eu consegui correr para Tianjin, apresentei o congresso, peguei o certificado, voltei. Muita sorte também, porque eu depois que eu entreguei esse documento, aí entra a minha dissertação no sistema para fazer um teste cego. Aí para você ver como a faculdade é exigente. As outras faculdades que eu soube, não exige esse teste cego na dissertação, só no doutorado. No mestrado não exige. Então você manda a sua dissertação para um sistema que ela distribui para professores na China inteira e 3 pessoas têm que avaliar o seu trabalho sem saber quem você é. Você não coloca o nome na capa, não sabe quem é o orientador, você só sabe de onde é a universidade da pessoa. E aí desses 3,
dessas 3 pessoas, elas vão dar uma nota de A a D, né? Sendo que A é a mais alta e a D é a mais baixa. Entendi. Se você tiver 3C, você não passa. Ou notas inferiores, né? 3C você já não passa. Você tem que ter pelo menos 2C e a terceira nota tem que ser acima do... Tem que ser B ou A. E aí eu passei com 2B e 1C, quase ninguém tira A dessa avaliação. Aí você fica autorizado para defender, defendi também, foi aprovado e... Já Entendi. tudo. Isso aí é tipo a qualificação, né? Essa foi a... Esse rolê é tipo a nossa qualificação aqui, né? Isso. Na verdade, a gente tem uma pré-defesa, que foi isso ou outra gincana que rolou comigo, porque como eu estendi a faculdade por 1 ano, e eu só era por causa de uma disciplina, então eu tô quase 1 ano sem pisar na faculdade. Eu peguei aquela disciplina lá no verão e nunca mais fui, converso com o orientador de vez em quando, porque eu não tinha aula, e ele estava acompanhando minha pesquisa meio que à distância. Quando eu fiz a pré-qualificação para fazer, o pessoal chegou lá e falou para mim, troca o tema que esse tá ruim, esse tá muito amplo, e eu fiquei meio puto, porque o orientador devia ter dado essa... Porra, podia ter ajudado antes, né, assim. Exato, e aí, tipo assim, tinha um mês que era para fazer os ajustes da qualificação e depois fazer a defesa de verdade. E aí foi nessa correria que a professora falou, ó, troca o tema e escreve de novo. Aí ela até falou, ó, procura aí um amigo chinês para lhe ajudar aí com algumas coisas, porque eu acho que você não vai conseguir fazer tudo sozinho. E eu fui na fé, me tranquei em casa 1 mês praticamente, em porão, quase sem tomar banho, brincadeira, eu tomava banho, mas era alguma coisa assim, DeepSeek, ChatGPT, fazendo eles de orientador, porque eu não tinha orientador, então eu escrevia algumas coisas e perguntava pro ChatGPT, ó, diz aí qual é o ponto fraco desse parágrafo, o que é que tem... Eu usava eles como orientador, e aí depois que ele dava a resposta, ele ainda fazia rinha de IA, tipo assim, ó, o ChatGPT disse isso, você vai fazer... Só que... Cara, às vezes eu quase me arrependia de usar IA, porque assim, os bichos alucinam muito. Então você tá num chat com eles há muito tempo, escrevendo um texto denso como uma dissertação, daqui a pouco os caras... O que ele falou que tava bom antes já não tá, e ele começa a trocar em looping. Se você não tá prestando atenção no que você tá fazendo, Saquei. só ouvindo o conselho dele, o negócio doido e você se perde, porque é uma parada que você tem que seguir uma linha de raciocínio, lógico e tudo. Então não dá pra confiar. Mas eu acho que se não fosse eles, por causa como eu escrevo a dissertação em mandarim, era impossível escrever isso em 1 mês, sacou? Então foi uma ajuda que não tinha como. Não, que loucura, mano, que loucura. Eu só imagino, cara. E a coleta de dados, velho? Como é que você fez assim, cara? Você teve que fazer estatística em cima, achar um P maior do que 0,5... separar esses dados todos, você usou, tipo, aqueles programinha da IBM pra cruzar os dados e fazer estatística. Cara, qual que foi o rolê da coleta de dados, cara? Porque eu sei que sua coleta de dados foi grande, saca? Eu achei ela grande demais até pra um mestrado, saca? Então, os professores queriam de 150 a 200 respostas, né? Só que eu usei muito isso, o SPSS, do IBM, os programas de estatística, para o meu tema anterior, né, que eu tinha feito mais de quase 200 respostas, eu tinha coletado no questionário, eu tinha feito entrevista com quase 30 pessoas, com 28 pessoas que eram os alunos, que eu entrevistei, cada entrevista quase 1 hora, documentei tudo isso, não cheguei a traduzir as respostas ainda, mas eu já estava fazendo análise, que foi esse trabalho que o pessoal pediu para eu trocar o tema. Entendi. E aí, praticamente essa primeira fase que eu fiz no ano passado, jogou tudo fora. Eu fiz a pesquisa gigante, mas o pessoal falou que estava muito aberto. O tema da pesquisa, originalmente, era eu mapear, era entender, fazer um levantamento, não só bibliográfico, mas de campo, qual é a situação do ensino de mandarim no Brasil online, né? O foco online, aproveitando a minha escola, usando a minha escola como estudo de caso. E aí esse era o plano que estava muito aberto. Depois que eu tive a bomba que eu troco de tema,
me sugeriram fazer sobre o projeto especificamente que eu tenho, que é o projeto Mandarim Live, que eu estou há 6 anos fazendo aula gratuita no YouTube de mandarim. Então, toda semana a gente tem aula ao vivo lá. E é um projeto único, porque ele é estruturado de forma que ele complementa o material do curso. Entendi. Então, o que é que eu faço com a Mandarim Live? Né? Primeiro eu comecei a fazer aula ao vivo, eu tinha um material escrito, eu pegava com base nisso e ensinava para as pessoas em público. Eu falei, eu não posso ensinar 100% igualzinho o do curso, porque tem 2 problemas aí. O primeiro é, eu vou entregar o curso todo de graça e eu preciso ter alguma coisa que a pessoa pague para eu me sustentar. A segunda coisa é porque eu não quero um curso que seja aberto, que as pessoas não consigam acompanhar se elas não virem todas as aulas antes. Né? Imagina a gente estar na aula 300 e a pessoa vai olhar para aquilo e falar, tem 300 aulas para acompanhar a aula ao vivo, elas nunca iam acompanhar a aula ao vivo. Então eu pensei no modelo onde a gente tem as aulas básicas, todas lá do YouTube, são 18 aulas. Depois que você assiste as 18 aulas, qualquer aula que você vai acompanhar ao vivo, você consegue sem problema, sem dificuldade, acompanhar. Ela é feita para o nível intermediário. E aí, nesse tema intermediário, não acaba o assunto, né? Um dia eu falo de Olimpíadas, outro dia eu falo de Ano Novo Chinês, outro dia eu falo de Corrida do Barco do Dragão, eu falo de poema clássico chinês, eu trago uma leitura de texto, eu tiro uma placa daqui da China e faço interpretação de chinês da vida real. Eu vou falando temas diversos e esse material acabou virando complementar ao material didático. Então, a minha pesquisa acadêmica foi qual é a vantagem desse modelo prática como resultado para os alunos. Então, a pesquisa é ver o que é que os alunos percebem desse modelo. Na verdade, foi uma pesquisa narrativa. Eu conto toda a minha trajetória de 2019, quando começou o projeto, como ele foi se transformando. A gente fez aula de 10 horas, eu uso ela como laboratório para testar abordagens diferentes do curso. E como ele vira um complemento do material didático que a maioria dos cursos do mundo não tem essa atualização. Então, surge um tema novo, um meme na China, uma trend, alguma coisa, os materiais não conseguem acompanhar essa mudança cultural que rola, gíria. A China hoje, por exemplo, há 10 anos, a China não comprava tudo por QR Code, né, no restaurante. Hoje já compra. Então, o material que foi lançado ali em 2018, ele já está completamente defasado para a realidade do chinês hoje, porque você vai usar vocabulário diferente, você vai usar, como é que fala, escanear QR Code em chinês. Isso não estava não está no básico da maioria dos livros didáticos. Então, eu uso a Mandarim Live como laboratório e vou constantemente melhorando esse material para ele estar sempre rico. Inclusive, agora que eu saí do mestrado, a gente vai fazer uma mega atualização no curso, que é do zero. A gente vai, se a pessoa esperar aí até final de julho, ela já vai pegar o material todo atualizado, porque estava 2 anos afogado no mestrado e agora vai sair a atualização, livro 6, tudo isso, a galera que está no curso completo vai ter acesso. Pô, espetáculo, cara, espetáculo. Não, falou nada, cara. A gente ainda tem muito o que falar aqui, porque inclusive, né, hoje a gente tem a promoção mais absurda de todos os tempos, né? E aí, de coração, gente, aproveitem que essa é a última vez, tá? Eu tava conversando aqui com o menino Gurhan antes, e ele já falou, ó, ano que vem isso não vai rolar, é impossível, né? Mas este ano vai rolar. Então, eu vou aproveitar aqui pra gente abrir a outra página aqui. Deixa eu só ajeitar o videozinho aqui pra ficar bonito. Cadê o trem, gente? Aqui. Aí, deixa eu pôr aqui bem bonitinho. Uai, por que você não foi pro trem? Vamos ver. Não, não foi. Hoje o negócio tá uma beleza, o OBS, cara. Deixa eu... Calma, vou ter que fazer o trem de novo. Ei, lerê. Deixa a gente voltar para as duas aqui. Eu vou meter o modo estúdio para que eu consiga garantir que o negócio vai funcionar antes da gente fazer, porque, velho, hoje ele tá muito louco, cara. Muito louco. Acho de boa aí, a galera tá tranquila. Perguntaram se precisa
tomar vacina para instalar o chip do QR Code chinês. Cara, o meu eu instalei sem vacina. Então, o curso é isso, cara. Então, o projeto do mestrado, só para concluir, era sobre esse projeto Mandarim Live, que você não tem outro semelhante nesse modelo. E a gente estava querendo validar com os alunos a efetividade disso e o que os alunos sentiam de melhora no aprendizado. O uso do português é uma coisa rara também, né? Então, o nosso curso, a Mandarim Live é baseada toda em idioma português. Existe uma escola grande de linguistas que falam, não, você tem que usar o idioma... o idioma alvo para aprender, né? O pessoal fala sempre aquela coisa de na aula de inglês só fala inglês, mas já tem uma galera há algum tempo questionando isso, que o uso do idioma base, seu idioma nativo como ferramenta para aprender o idioma alvo, ele pode ser muito efetivo, e a Mandarin Live ela testa isso também. Então 98% dos pesquisados falam que o uso do português, comparando com o mandarim, ajuda no aprendizado. Então, assim, a gente tem hoje pesquisa acadêmica validando esse meu método, porque a galera realmente entende melhor a gramática. Tem um conceito que eu trabalhei na pesquisa, que aumenta a consciência metalinguística. Então, para quem não sabe, muitas vezes a gente fala um idioma só e a gente não se dá conta do que está falando, por que está usando isso. Quando eu explico o mandarim usando o português, a pessoa ela desenvolve uma consciência da própria língua, do que ela fala, por que ela usou aquela palavra naquele contexto, e isso melhora muito a comunicação e o entendimento da língua que ela quer aprender. Então, isso é uma das vantagens que a gente tem nesse sistema com o português. Ó, que massa. Cara, consegui agora, coloquei aqui para nós. Gurhan, explica pra gente essa pequena insanidade que você tá cometendo aí, cara, da promoção. Como assim, né? 7 anos pelo preço de 1. Bom, vamos lá então. O curso ele é muito completo, porque a ideia é que a pessoa saia do zero ao avançado. Não tem um curso como um curso de 6 meses, um curso com pouco material, deixar você no avançado no mandarim, porque é muita coisa nova que a gente não tem contato. E quanto mais a gente vai se comunicando, desenvolvendo a habilidade de se comunicar, o mandarim, ele parece que abre um leque, assim, porque tem 5.000 anos de história, então você nunca acaba de aprender as coisas. Então eu fiz um material muito completo. E como é que a gente cobra isso na escola? Para tornar acessível, a gente cobra assinatura. Porque é tipo uma Netflix, né, de um streaming, ou Disney Plus, ou qualquer coisa. Imagina o streaming, seu streaming favorito aqui, de vídeo de aula de conteúdo que não acaba de ver vídeo, né? Você já mostrou aqui, é muito material. Só de Mandarim Live a gente tem 300 aulas de Mandarim Live. Tem mais os livros. Então, para tornar viável, a gente não cobra tudo de uma vez, a gente cobra assinatura. São ou trimestral ou anual. Eu imagino que a pessoa vai pelo menos passar 3 meses estudando mandarim, e quem já tem certeza, pega logo 1 ano de uma vez. Aí a promoção, a loucura da vez você vai ter acesso a todo esse material por 7 anos, porque a gente está fazendo 7 anos de aniversário agora, em junho, pagando apenas 1 ano. Então, é exatamente essa loucura. A gente fez isso com 5 anos de aniversário, foi um sucesso. Repetimos com 6. E essa com 7 vai ser a última vez, porque isso é insustentável. A gente não vai fazer no 8º ano de aniversário 8 anos de acesso, porque não dá. A escola já está crescendo, já tem muita gente aqui que a gente está atendendo, e aí o custo por mês, João, fica muito baixo. Tá fazendo as contas, sai menos de R$25 por mês se você passa lá ao longo dos 7 anos, fora que tem encontro ao vivo de conversação, tem mentoria com o professor. Então o curso ele é muito completo, e ele está saindo 7 anos pelo preço de 1. Essa é a loucura que eu fiz e não vou fazer mais. Ou seja, jovens, quem quiser aproveitar, é só esse mês, tá? É só esse mês. Tem o countdown aqui, vocês estão vendo, tá vendo? Tá faltando 18 dias, 13 horas, 27 minutos e 30 e poucos segundos. Porque é isso que falta para acabar o mês de junho, que é o mês de aniversário do tio
e do Gurran, né, e da escola. Então, assim, aproveita, tá? Porque essa é a melhor promoção do ano inteiro, é absurda, né? E além disso, ano que vem não vai ter mais, então aproveite, tá? Para você garantir, porque são 7 anos de acesso, cara. É um acesso assim gigantesco. Você vai conseguir fazer o curso todo com calma, de boa, tá? Que é o melhor curso de mandarim da internet. Não é à toa que a cada mês que se passa o menino Gurran abocanha uma fatia maior do mercado, porque a prática é o critério da verdade, gente. O curso do moleque é o brabo, não tem erro, tá? Então pode cola aqui com a gente, tá? E é um negócio de doido, cara. Assim, você tem as ferramentas, você tem tudo. Ainda em cima dessa promoção louca tem cupom, né? E qual que é o cupom dessa vez? É o mesmo de sempre? Assim disse o João, é o de sempre. Assim disse o João. A gente, pra galera que acompanha aqui no João, ainda consegue 10% de desconto. Cara, eu não vou nem falar, né, cara? 10% de desconto num cupom já é bom. 10% de desconto num cupom de 7 anos, né? Você tá recebendo 10% por cada ano. Ou seja, é basicamente, né, você receber 70% de desconto se você fosse fazer de ano a ano. Tá? É um negócio absurdo, absurdo. A gente tem o comando Mandarim, tá? Que já tá aí no chat. No comando Mandarim, você pode. Já vai estar o link da promoção atualizado aí, bonitinho, tanto pro pessoal do YouTube quanto pro pessoal da Twitch. Tá? E no cupom Assim Disse o João, você tem mais 10% de desconto. Tá? Então, assim, velho, eu acho que não fica mais absurdo do que isso, né? Aproveita enquanto há tempo. Você que sempre teve vontade de aprender mandarim e estava esperando o momento chegar, que a grana te permitisse, cara. Esse é o momento. Esse mês de junho aqui é o seu momento de aprender mandarim e daqui uns dias você já vai estar lá na China trocando ideia com o menino Gurran, tá? A gente, cada vez que a gente vem, o Gurran mete uma coisa mais legal nas promoções, cara. E, João, e para você também que ainda não pensa em aprender mandarim, mas acha que pode pensar daqui a 3 anos, a promoção ainda vale, porque ela dura 7. Então, se você acha que daqui a uns 3, 4 anos você pode querer aprender mandarim, você ainda vale a pena comprar a promoção. Não, é isso, cara. Você fala assim, não, tô terminando meu mestrado, esses próximos 2 anos tá foda. Compra já e garante, você vai ter mais 5 depois, entendeu? Mas falando sério, cara, você tá corretíssimo e é isso mesmo, velho. Porque assim, bicho, é 7 anos de acesso, cara. 7 anos de acesso pelo preço de 1. Então, assim, você tem literalmente aí uma boa parte da sua vida pra ir avançando depois. Vale a pena demais. Pô, cara, eu falo assim como alguém que faz, cara. É um negócio absurdo, cara. Eu já vi muito, mas muito curso de língua, de todas as línguas possíveis e imagináveis, cara. Eu tô pra ver um que seja tão bem estruturado quanto o seu, cara. E eu falo isso de coração mesmo, velho. A gente vai atualizar tudo agora, hein? Vai ficar melhor, cara. E eu tô lhe dizendo que vai ficar melhor agora. Mano, é impressionante. Agora eu sou mestre. Aproveitar enquanto você ainda é mestre, porque daqui a pouco você vira doutor, né? Tem que aproveitar enquanto o Gurran ainda é mestre, daqui a pouco ele vira doutor. E aí quando ele virar doutor, ele vai ficar mal, gente. Ele vai ficar malzão e vai começar a fazer promoções de 1 ano pelo preço de 7 quando ele virar doutor. É isso que ele vai fazer. Vai cobrar 7 vezes mais para fazer 1 ano só. Tá? Gente, eu quero agradecer a vocês que estão mandando aqui várias perguntas pra gente, tá? Quero trazer aqui à baila algumas delas que já nos foram enviadas aqui. Muito obrigado, né? Para agradecer a vocês. E eu ontem também coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram para mim e para o Gurran. E ouso dizer que deu bom, porque eu parei de contar em 70. Então, aparentemente as pessoas têm bastante perguntas sobre a China. Caramba. Né? Começando aqui, tinha a pergunta do Tony,
né, que eu acho uma pergunta muito interessante. Ele pergunta: os chineses têm uma visão positiva da revolução cultural? Mandou abraço e todo apoio para menina Laura, né? A Laura Sabino, deixa eu só fazer um adendo aqui. A Laura foi vítima de uma tentativa de feminicídio ainda em março, né? Nós que somos amigos, somos próximos, a gente já estava sabendo. Só que isso só foi mais divulgado agora, e agora saiu a reportagem que ela deu entrevista e tal, explicando toda a situação. Para quem está preocupado com a Laura tá bem, ela deu muita sorte, foram, se eu não me engano, 15 ou 16 facadas que ela levou, mas como a faca era pequena, ficou mais superficial, né? O problema maior foi o exsanguinamento, mas conseguiu chegar no hospital a tempo, recuperou, ela já está bem, já está de volta às suas atividades, tá? Fica toda a nossa solidariedade para a menina Laura. Eu e outras pessoas, a gente já estava, infelizmente, sabendo disso há muito tempo, né? Só que ela pediu para a gente não comentar nada enquanto não saísse a reportagem que ela deu a entrevista, porque você sabe como é que é, né? A imprensa é super sensacionalista e tal. Então a gente estava esperando ela se manifestar, tá? Mas agora tá tudo bem, ela tá bem, tá tranquila, tá bem auxiliada também psicologicamente, tá super bem, a gente vem trocando ideia, tal, tá tudo tranquilo na medida do possível, né? Na medida do possível que alguém pode ficar tranquilo sendo vítima de um crime de ódio, né? Então fica um beijo para a menina Laura. E aí eu te faço a pergunta, Gurhan, você já conversou com os chineses sobre Revolução Cultural? Já saiu o tema em alguma aula? Qual que foi? Você tem alguma experiência disso? Cara, eu sempre converso muito com motorista de aplicativo e tenho alguns amigos que às vezes eu toco no assunto quando tem oportunidade, quando menciona. E a Revolução Cultural é muito controversa, né? Porque, de certa forma, ela é vista como algo que foi necessário fazer, que ninguém queria fazer, mas foi feito. Mas ela foi mal feita, né? Então, ela não foi feita da forma melhor possível. Então, deu muito ruim e as pessoas reconhecem que deu ruim em muitas coisas. Só que, assim, a China, ela não gosta, eu acho que é uma questão cultural geral do país, de ficar remoendo traumas e coisas passadas. Uhum. É meio que, foi o que foi, bola pra frente e deixa pra lá. Então, vira meio que um tabu. Eu acho que é uma visão completamente... É um choque cultural, né, pra gente no Ocidente que quer se afundar no passado para tentar entender todos os detalhes. O chinês meio que, passou, deixa para lá, vamos seguir daqui para frente para melhor, né? Então, tem isso. Por um lado, por exemplo, eu já vi motorista de aplicativo criticando fechamento de universidades. Uhum. Mas todo mundo reconhece que a universidade aberta seria um problema para o governo como ele estava conduzindo. Porque é isso, as pessoas pensam, né, quando a gente fala tanto de revolução cultural quanto do governo da China, por exemplo, que o governo ele tem controle de tudo, que o governo ele é onipresente, né, é onisciente, e ele vai falar algo e todo mundo vai entender e vai seguir as ordens. Então, as pessoas pensam que as consequências da revolução cultural é apenas de responsabilidade do Partido Comunista. A questão é que, na época que aconteceu, pelo que eu tenho estudado, você não tinha nem sequer recursos de controle no território, num lugar como o território também da China. Você não tinha telefone, você não tinha rede de comunicação, você não tinha estradas, você não tinha... Então, às vezes, rolava um telefone sem fio. Você dá um recado para um secretário local do partido, não pode deixar isso acontecer, e às vezes esse cara exagera na mão e é uma responsabilidade local, e não do povo inteiro. Às vezes o pessoal interpreta de um jeito, e isso você tem diferentes reações e consequências da Revolução Cultural no país todo. Então, falando de maneira geral, é assim que eu vejo e que os chineses veem. Ainda tem muita coisa para estudar sobre,
Mas, como eu disse, é um assunto bem sensível para você falar isso abertamente, porque se a pessoa não tem os critérios objetivos que por exemplo, um historiador tem de analisar a coisa com frieza, sem ficar fazendo julgamento de que é bom ou ruim, as pessoas acabam começando a criar opiniões sobre a política que não necessariamente é frutífera para a sociedade hoje. Então, de certa forma, concordo com o partido de não estar sempre trazendo à tona esses assuntos, mas a população é ciente do que aconteceu, a população sabe do que rolou no passado, tem muitas feridas abertas, mas que eles não querem colocar o dedo dentro. É mais ou menos assim. Cara, deixa eu te contar um caso que aconteceu comigo quando eu estive na China, que o motorista tinha levado uma galera para um shoppingzinho local, assim, e aí no shopping tinha vários cartazes, e dentro dos cartazes tinha um Dagibal. Um cartaz de um Dagibal, que era como que a galera ia colocando, né, as denúncias e as reclamações e tal, os grandes Dagibals que iam sendo colocados. E aí o motorista viu o Dagibal e começou a comentar, e aí na volta o pessoal foi embora e eu fui almoçar com os motoristas e a gente começou a trocar ideia de revolução cultural. E foi super engraçado, cara, porque meio que a mesa dividiu no meio, saca? Ficou a galera que era a favor, a galera que foi contra. Aí eu fui começar a trocar uma ideia e tal. A galera que era contra tinha muito gente de família que era de uma linha mais à direita e que aí teve uma perseguição. A galera que era a favor era a galera que estava numa linha bem mais à esquerda. E aí a reclamação deles foi que no final a galera da esquerda foi tão percebida quanto a galera da direita, no final falou assim, não, vamos parar, vamos rever isso aqui, e meio que sobrou um pouco para todo lado. Eles falaram, pô, eu acho um absurdo, porque os erros da direita foram muito piores que os erros da esquerda. Aí os caras da direita, não, mas a gente era trazer uma modernidade, não sei o quê. E aí rolou um quebra-pau gigantesco dos motoristas, e eu com um WeChat tentando pegar as traduções, assim, saca? E escrevendo e mostrando, e os caras simplesmente me abandonaram e começaram a gritar com o outro, falando assim tal, e pegou fogo assim tal, e o povo das outras mesas em volta tava rindo, saca? Dos caras discutir. Então, assim, é um assunto que ainda é muito quente, saca? Isso foi 2019 e a galera ainda falava com uma paixão muito grande, assim. Mas é isso, assim, acaba que todo mundo tem uma crítica no sentido da condução e não no sentido da necessidade de ter uma revolução cultural. E isso que eu achei interessante, porque todo mundo falou assim, não, era necessário. Inclusive teve uma galera que falou assim, tinha que ter começado antes. Começou tarde demais. Na hora que fez a revolução já tinha que ter feito. Saca? Então, assim, é um assunto que até hoje gera, né, polêmica, gera essas paixões de lado a lado, assim. Mas, assim, os caras foram super abertos, saca? Os caras não tiveram problema em falar. Não é uma coisa que, tipo assim, o cara chega do nada pra você, ninguém nunca chegou pra mim, pelo menos na minha experiência, que é muito infinitamente menor que a sua, e falou assim, vamos trocar uma ideia de revolução cultural, saca? Só que, tipo assim, se você menciona, todo mundo conversa de boa e tem suas opiniões e sua crítica e suas paixões e tudo mais, né? Mas assim, é um assunto que as pessoas não puxam, mas elas trocam ideia. Pelo menos foi a sensação que eu tive. Vou adicionar só uma coisa que passa um pouco da minha especialidade, que é o mandarim, né? O nome do frango xadrez, ele foi censurado durante a Revolução Cultural. E aí, eu vou explicar a história do porquê, porque essa eu quero. Os exageros que aconteceram, né? Então, assim, ocorreram muitos exageros nesse sentido, e um deles, uma das ordens da época do partido, é extinguir tudo que idolatra o período das dinastias, né? Uhum. Você idolatrar a dinastia, isso daí é ruim, então a gente vai cortar tudo, peças de teatro que tratam os imperadores, da família real como algo glorioso, a gente não vai passar mais, então isso daí é compreensível. Só que tinha uma galera, né, que ficou tão, vamos dizer assim, bitolada em acabar com tudo, que o nome do frango xadrez em mandarim é Kumpao Di Din. Di é frango, Din é como se fosse cubos. Uhum. Você faz Di Din é frangos em cubos. Kumpao
é o guarda do palácio. Por que ele tem esse nome? Porque quem inventou o frango xadrez foi um guarda do palácio que misturava frango com amendoim de uma região lá da China da época da dinastia. Então, o cara que inventou isso, ele gostava de misturar o frango agridoce com amendoim. O nome do prato era com pau de din, que era o frango picado do guarda do palácio. E a galera ficou numa noia de, se está fazendo alusão ao guarda do palácio, a gente não pode ter esse nome. E aí ficou aquela galera caçando restaurantes que não tiravam o nome do prato, né? Pô, você é apoiador da dinastia, tem que tirar. Então isso foi um dos exageros que aconteceram na época, que a gente tem registro que um período você não podia colocar nos cardápios o nome do frango xadrez original. Por quê? Porque tinha essa perseguição a tudo que era coisa da dinastia. Depois, aí já voltou. Hoje nos cardápios você encontra com pau de din. Não tem problema nenhum. Mas isso é só um exemplo de exagero que rolou. Mas em compensação você tem muitos outros benefícios. Por exemplo, o pé de lótus das mulheres acabou também nesse período. Porque era para acabar todas as tradições das dinastias. Então, você vê que tinha boas intenções com as práticas, com o fim de algumas práticas antigas, mas ter essa presença, esse controle total, isso era impossível na época, e por isso que muita coisa... Não, sim, e as coisas às vezes saíam do controle exatamente por isso, saca? Porque a galera virava e falava assim, olha gente, a gente tem que acabar com esses hábitos antigos e pensar na nossa nova cultura, no nosso novo estado e tal, e não sei o quê. E aí, tipo, às vezes, tipo, porra, você tinha aquele professor babaquíssimo, né, que era super conservadorzão, que se achava o próprio Lorde do Mandarinato, e os moleques da escola saíam correndo atrás do cara, saca? Tipo assim, jogava farinha no professor na aula e saía correndo atrás do cara. Então, é óbvio, né, que as coisas deram uma escalonada, né? Mas na medida do possível a galera foi tentando ver o que dava pra fazer ou não. E eu acho, pra mim, o que eu achei mais irônico de tudo foi o pessoal falando que devia ter acontecido antes, saca? Tipo assim, o erro da Revolução Cultural foi não ter acontecido antes e mais, saca? Tipo assim, eu adorei o cara falando, que ele falou com muita paixão, e eu entendo, no sentido de que, tipo assim, porra, se de fato, né, tivesse sido, já vamos emendar da Revolução na Revolução Cultural e tal, se pá, naquele momento de transição teria sido mais fácil do que, porra, veio o grande salto adiante antes, já tinha toda uma construção, né, e muita gente fala também, eu tava lendo isso aqui, cara, deixa eu te mostrar porque é bem legal, velho. Não sei se você já viu essa pequena cachetona aqui, tá? Que é uma história ideológica do Partido Comunista da China. São 3 volumes do tamanho de uma caralha, tá? Que é super interessante, que é um trabalho coletivo de vários historiadores. Eles vão exatamente discutindo as linhas políticas que vão surgindo no partido desde a Revolução até 2020, 2019, se eu não me engano. E aí eles vão falando disso, saca? Ah, nesse momento a linha mais à direita estava pensando isso, uma linha mais ao centro pensava aquilo, uma linha mais à esquerda pensava aquilo, aí surgiu uma outra escola que falou isso, e aí teve treta de não sei o quê, aí a região tal estava falando isso, a região Y estava falando aquilo. Então, assim, ele é bem interessante para quem gosta de mergulhar mesmo, assim, na história, né, mais ideológica do partido, para entender essas idas e essas voltas, essas discussões políticas que tiveram e tal. E aí, quando eu tava lendo, eu tava vendo que, tipo assim, tinha todo um pessoal que queria ter começado pela Revolução Cultural e não pelo Grande Salto Adiante, saca? Que desde o começo da Revolução, eles já queriam fazer, só que não dava por causa das milhões de necessidades. Tinha que pacificar o Tibete, tinha que pacificar Xinjiang, tinha que fazer não sei o quê. Não tinha as construções, tinha que cuidar da economia e tal. E quando eles foram fazer o Grande Salto, a ideia era fazer o Grande Salto junto com uma revolução cultural. E aí eles abandonaram isso por causa da pressão da linha direita, e acabou que a linha direita acabou prejudicando o Grande Salto.
porque os caras não queriam fazer as coisas direito. Aí eles falaram assim, não dá, então nós precisamos de fazer. Mas isso tem toda uma história, assim, que é violenta, assim, saca? De milhões de coisas que a gente no Ocidente nem sabe que rolaram e tal. Então eu acho que esse trabalho que a gente tá sempre fazendo aqui todo mês, cara, e esse mês ainda vai ser um mês mais legal, porque nós vamos poder fazer duas, né, velho, pra celebrar Sim. a promoção dos 7 anos, né? Vai celebrar o meu aniversário e o aniversário da escola, cara. Né? E aí a gente vai poder tirar muito dessas dúvidas. Então eu quero agradecer ao Tony, cara, que essa é uma pergunta que foi muito legal mesmo, assim, porque ela dá a oportunidade da gente falar muita coisa, tá? A gente tá cheio de pergunta aqui, Gurran, eu vou ir avançando nas perguntas, tá? Pra gente conseguir ir respondendo o pessoal do chat e depois também, né, a gente passar um pouco para as perguntas lá do Instagram, porque os meninos mandaram tanta coisa, eu fiquei tão grato, né, ao pessoal. Deixa eu só vir aqui certinho, o Thiago Ramos mandou pra gente lá do Canadá, cara, ele tá vendo a gente lá no Canadá. A relação China-Canadá melhorou depois que o Laranjão brigou com o vizinho ou continua tudo na mesma? Porque na época do Trudeau, a relação da China com o Canadá era bem mais ou menos. Você quer falar alguma coisa? Você quer que eu responda primeiro e você complementa? Como é que você prefere, querido? Responde aí que eu não estou muito ligado na relação com o Canadá, não. Se eu lembrar de algo que eu vi por aqui, eu completo da sua resposta. Não, perfeito. O que acontece, né? O Canadá, ele tem uma tendência de estar sempre muito na mesma página dos Estados Unidos, mas não com a mesma virulência dos Estados Unidos, né? O Canadá, ele é bem cuck dos Estados Unidos, para ser muito sincero, né? E na época do Trudeau houve um esfriamento muito grande, até por causa de outras proximidades do Canadá, que é as proximidades do Canadá também dentro das relações que o Canadá tem com a Inglaterra e com todos os outros países da Commonwealth, né? E se tem uma relação que não é boa, é da China com a Austrália, porque a Austrália morre de medo da China. Porque a Austrália coloniza brutal e visceralmente toda a Oceania. A gente não sabe disso muito aqui, porque pra gente a Oceania nem existe, né, gente? Se alguém tiver que apontar Tuvalu e Vanuatu num mapa, né, e a vida depender disso, é só perguntar como que vai ser o enterro, né? Assim, nem os países maiorzinhos, tirando a Austrália e Nova Zelândia, eu acho que a galera tem uma dificuldade de saber onde que fica Papua Nova Guiné, né? E a real é que a China... ela cresceu como uma oportunidade gigantesca para os países da Oceania não ficarem tão dependentes do Canadá, né? Então, do Canadá, desculpa, da Austrália. E como a China foi muito importante para o desenvolvimento recente dos países da Oceania, isso levou o Canadá a ficar com 6 pés atrás em relação à China, porque o Canadá tinha aqueles mercados todo para ele, né? O Canadá... Nossa, eu tô falando do Canadá toda hora pensando na Austrália. A Austrália é aquele paizão gigantesco, por mais que ele seja muito pouco povoado, né? A Austrália é um negócio gigante, povoado nas bordas. No meio da Austrália não tem ninguém, né? Mas ele é um país que tem uma capacidade industrial muito maior na região, que tem muito mais população do que todos os países da região. Boa parte dessas ilhas que são países, gente, não chega a ter 1 milhão de habitantes, né? Nós estamos falando de lugares com 800 mil, 700 mil, 600 mil pessoas, né? Então, todos eles eram muito dependentes ali. E o Canadá tem uma ligação muito intestina com o Reino Unido, além de ter uma ligação muito intestina com os Estados Unidos. E, por conseguinte, segue muito as políticas que são adotadas na Commonwealth, né? Só que o Trump, o Gorba Trump, ele consegue a proeza de desagradar a gregos e troianos de todas as formas possíveis e imagináveis. E uma vez que ele começou a chupar o balde com o menino Canadá, falando que eu vou anexar o Canadá é o 51º estado e não sei o quê, né? O Canadá ficou mais assim, opa, peraí, irmão, também não é assim, né?
E neste sentido, a gente vê um pouco mais de proximidade do Canadá com a China, até porque, gente, não tem como não ter proximidade comercial com a China hoje. Você não faz negócios num mundo globalizado sem passar pela China. Seja comprando insumos básicos, seja revendendo as suas coisas para o mercado chinês. O mercado chinês ele é importantíssimo, ele é um mercado cada vez mais em expansão. A qualidade de vida do cidadão chinês só aumenta, o salário real do cidadão chinês só aumenta, né? Então, assim, tanto como mercado consumidor, como mercado exportador, é muito difícil de você não ter uma relação com a China. Isso não significa que a China vai ser o parceiro mais privilegiado do Canadá, ou que o Canadá, né, tenha uma dependência brutal e visceral do mercado chinês, até porque o Canadá tem uma dependência brutal e visceral do mercado americano, do mercado mexicano, que estão ali muito mais próximos, né? Ainda assim, a gente vê uma proximidade um pouco maior do Canadá com a China atualmente do que a gente viu nesse momento de maior recrudescimento, né? Inclusive, né, a China vem tentando, principalmente a partir do momento que o Mark Carney, né, virou premier do Canadá, desenvolver relações bilaterais mais diretas, tá? Então, isso veio também como uma face da negociação das tarifas que foram aplicadas por Ottawa contra a China e que depois foram respondidas pela China, né? Porque naquele crescente de tarifas, o Canadá também aplicou tarifas contra a China com uma pressão muito grande dos Estados Unidos, a China respondeu, mas agora as coisas estão se normalizando. É isso que eu posso falar da relação da China com o Canadá. Você quer completar alguma coisa, cara? Eu acho que você falou basicamente tudo. Eu só lembro que assim, o Canadá, ele pela China, ele não é visto tanto quanto uma oportunidade de parceria ganha-ganha como os países latino-americanos, porque o Canadá já é considerado o país mais desenvolvido, então ele ali não vê muita oportunidade, por exemplo, colocar o Canadá na nova Rota da Seda. Mas, recentemente, a gente vê uma aproximação também, porque está se consolidando cada vez mais forte a ASEAN, né? Então, o Canadá ele tem interesse estratégico em manter boas relações com os países do Sudeste Asiático. E esse espetáculo que o Trump faz só afasta mais o Canadá deles e coloca o Canadá nos braços da Ásia ali, dos países. Até eu acho que essa jogada do Trump de desagradar todo mundo, né, provavelmente aproximou o Canadá com qualquer outro país aqui da Ásia. Eu acho que o Canadá vai procurar alternativas na Coreia do Sul, na China, Japão, de qualquer produto que eventualmente eles pudessem substituir dos Estados Unidos, mas eu acho que não é um impacto tão grande assim quanto parece. Daqui a pouco o Trump muda de ideia e as coisas se acalmam lá. E pelo menos a gente espera, né? Cara, a gente tem uma pergunta aqui bem interessante que eu vou até perguntar para o perguntador qual que é a ligação dele, porque essa eu acho que ela é bem inédita. E olha que a gente já fez várias perguntas sobre a China e eu acho que a gente nunca tinha recebido uma dessa, que é do Felipe Todeiro. Bom dia, mestres. Guhan, como funcionam os mercados de perfume aí na China? Qual perfume você usa aí? Só uma curiosidade sobre o cotidiano mesmo. Cara, eu não entendo muito de perfume, quase nada. Então, eu vou colocar aqui a experiência. Os chineses, eles tradicionalmente eles não usam muito perfume.
né? Porque isso é uma prática que não é cultural daqui hoje. Claro, obviamente, muitos chineses saem da China a turismo, é o maior público turístico do mundo, quase 200 milhões de chineses saem para o resto do mundo, principalmente muitos vão para a Europa, e eles, obviamente, conhecem essas práticas do mundo, então voltam com perfume europeu, né? Perfume francês, por marcas, então eles conhecem as marcas e esse consumo tem aumentado, mas perfume forte é considerado na China algo até uma gafe, assim. Você não vai para trabalho com perfume, talvez uma ocasião muito especial, uma festa, e olhe lá. Mas a gente tem visto o pessoal usando mais perfume, né? Pegando algumas práticas de comportamento ocidental. Dito isso, dentro da China, todos os produtos de marca você encontra facilmente. Então, eu não manjo muito de perfume, mas tem um perfume super caro, bicho, que eu vi recentemente. Eu estava com como guia turístico de uns brasileiros, eles viram um perfume aqui, agora eu não lembro agora a marca, eu sou péssimo com isso, mas eram uns perfumes de quase R$ 2.000, uma coisa assim. E comparado com o Brasil, comparado com a Europa, estava barato. E aqui o pessoal encontra essas marcas importadas de perfume em qualquer shopping. Os shoppings têm muita marca. Então, você tem. E o que é caro pra gente, né? Eu tô falando aqui de 2.000 é muito caro, porque é mais de um salário mínimo. Mas para os chineses isso não é tão inacessível assim, né? Então, para mim, continua sendo caro, porque eu ainda ganho em reais. E eu não ganho tanto assim. Mas para os chineses isso não é tão inacessível quando a gente pensa assim na classe média. Tipo assim, não é um produto que preferencialmente os chineses vão investir, mas também não é algo que eles, se quiserem comprar e se gostarem, deixam de comprar, sabe? Então é isso. O Felipe falou que ele é apenas um curioso. Eu achei que ele era perfumista, porque ninguém nunca tinha perguntado de perfume. O que o Gurhan falou, cara, é uma coisa muito cultural mesmo, e que eu vi quando eu tive na China, que é a questão de não gostar de perfume forte. Inclusive, o menino que era meu tradutor, às vezes, quando as diplomatas chegavam, e todas elas com perfumes e tal, ele achava aquele estranho, sabe? Ele ficava notadamente incomodado. E aí eu fui conversar com ele, né, e falei assim, cara, eu notei que às vezes você fica com o nariz meio coçando, tal, você é alérgico, o que que ele falou? Não, é porque o perfume delas é muito forte. Aí eu perguntei pra ele, pô, mas e aí, o que que vocês usam? Ele falou assim, pô, cara, aqui o povo usa menos, quem usa mais é o pessoal mais de cidade, mais urbano, mais citadino, principalmente que tem muito contato com estrangeiro. Eu vim de uma... Ele veio da roça, entendeu? Então ele falou que lá não é muito comum. Mas o que era comum a galera fazer lá era fazer os cosméticos, era fazer os perfumes de uma forma mais tradicional, com base em coisas que são muito tradicionais da China. Então, tipo assim, chá verde, jasmim, bambu, saca? Ele falou que os cosméticos e os cheiros que ele estava acostumado das mulheres usarem no interior era um cheiro de chá verde, era cheiro de bambu, era cheiro de jasmim. Eram coisas locais que eram feitos, os shampoos, os cosméticos e tal, de uma forma ainda muito tradicional, assim mesmo, saca? Então, assim, eu imagino que o uso de perfume, assim, é uma coisa mais ocidentalizada, principalmente porque, né, eu tô me baseando na experiência de um chinês que me contou isso. Mas ele falou que, tipo, que quem é normalmente mais da roça, assim, prefere o cheiro mais suave, né? Porque, assim, chá verde é um cheiro bem suave, jasmim, bambu, são cheiros bem leves, assim. Esses perfumes mais amadeirado, ocre e tal, é mais coisa da gente do lado de cá do que deles do lado de lá mesmo. Tá? Espero que a gente tenha matado um pouco da sua curiosidade aí. Menino Felipe, obrigado pela sua pergunta, tá? O Bruno, cara, deixou um depoimento aqui e eu achei muito legal. Ele falou assim, pô, tô fazendo curso e ele é muito bom, parabéns. Eu queria saber como que tá a visão do cidadão comum aí na China com essa explosão de inteligências artificiais. Eles também estão com medo de desemprego em massa, eles estão usando as inteligências artificiais. Como que foi o impacto das inteligências artificiais aí na China? Vamos lá. Obrigado, Bruno. Seja bem-vindo, você já está fazendo o curso e vai ficar melhor agora, que eu sou mestre.
E a explosão da IA, eu acho que não está tendo esse alarmismo que a gente tem visto, pelo menos eu tenho visto na internet brasileira, vou colocar assim. Não tem esse terrorismo, meu Deus, a IA vai dominar tudo. Pelo contrário, eu acho que a IA ela está sendo encarada como uma ferramenta inevitável e o governo, principalmente, né, o governo está tentando se preparar para essas mudanças. Isso não cabe muito à população. Eu acho que isso é interessante. A população confia nas soluções do governo. Então, meio que assim, quem vai ter que se preocupar em conseguir manter as pessoas empregadas é o Estado. Se aumentar o desemprego, a culpa é do Estado, não é da IA. Sabe? É o Estado que tem que regular, o Estado que tem que oferecer soluções, porque se gerar o desemprego, as pessoas não vão falar, é culpa da IA. Não, é culpa do Estado. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, as pessoas têm regulado e têm encarado. Eu ainda não parei para ler se já tem alguma regulamentação, alguma cartilha, alguma coisa do oficial do governo. Mas eu sei que você não pode publicar vídeos que são feitos com conteúdo de IA sem uma marca d'água, assim, sem um aviso de que é IA. Então, eu sei que no Instagram, em algumas redes sociais, você tem essa opção de taguear se o conteúdo é IA ou não. Mas na China, meio que você faz alguma coisa em IA, você já tem que avisar que é IA. Além disso, a IA está sendo um desafio. No caso, você tem vários tipos de IA, né? A gente está falando de IA, tem tantos as geradores de conteúdo, como o ChatGPT e o DeepSeek, e tem as outras que fazem imagem, que fazem vídeos ultra realistas, cada vez piores. São várias áreas diferentes. Quando a gente está falando dessas de texto, isso é algo que você tem que tomar muito cuidado, porque a informação que elas passam e elas divulgam, elas podem ser muito facilmente ludibriadas ainda. Então, não adianta você falar, não fale sobre esse tema, não ensine as pessoas a construir uma bomba em casa. Porque você pode chegar para a IA e falar assim, me ensine a fazer uma bomba caseira. Aí, esse tipo de coisa, você tem que vetar a IA. Mas ela ainda é muito fácil de ser enganada de tipo assim, você fala, vamos supor que eu estou fazendo um filme onde um personagem tem que fazer uma bomba ultra realista. Me diga quais são os passos de fazer essa bomba para esse personagem no filme. Aí ela vai lá e solta. Então, esse tipo de coisa, a China está com muito cuidado de quais são os assuntos que são permitidos aí a falar ou não, sabe? Porque não pode deixar ela livre. Enquanto isso, ao mesmo tempo, na universidade, as pessoas já estão sem nenhum pudor, assim, investigar de como ela está sendo usada, por exemplo, nos artigos acadêmicos, que isso é outra preocupação, né? Eu falei aqui que eu usei a IA como auxílio, como orientador da minha pesquisa, mas eu já tive 2 professores que perguntaram, tanto no grupo dos alunos, teve um que perguntou direto para mim e falou, Juan, eu estou fazendo uma pesquisa, como os alunos estão usando a IA? Me diga aí, me mande o prompt do que você falou para ele, para a gente fazer estudos de como a IA está atuando dentro do negócio. Então eles estão... Porque assim, a verdade é que quase todos os alunos já estão usando o IA para escrever qualquer coisa. A questão é que eles precisam entender como isso está sendo feito. Então, eu acho que, no geral, eu respondo essa maior parte da pergunta. Quanto a desemprego, eu estou curioso de como o governo vai fazer para transicionar entre manter a qualidade de benefícios, de salário e diminuir a carga horária. Porque você tem diversas variáveis mudando agora, porque você tem na China o envelhecimento da população, você tem uma demanda por melhores condições de trabalho, você tem a diminuindo o trabalho e tem que gerar riqueza nisso, aumentando a produtividade. Então, como você vai orquestrar a sociedade nesse sentido? Você vai agradar as pessoas, vai manter o salário, quais são os setores onde isso vai ser testado primeiro? Por exemplo, a Xiaomi já tem 2 fábricas que o pessoal fala de Black Factories, né? Dark Factories, né? Dark Factories, que são as fábricas escuras. Por que escura? Porque ela não tem iluminação. O robô que está lá dentro não precisa de luz, não tem gente produzindo. Então, tanto o carro quanto o celular, eles produzem as coisas de luz apagada. Por isso o conceito de Dark Factory. Então,
você faz tudo, não tem gente trabalhando, isso, de fato, vai ter uma influência na economia. Mas aí o governo vai ficar de olho. Só tem uma fábrica, assim, por enquanto. E, no caso da China, a gente sabe que o governo atua forte nessas empresas grandes. Depois de tantos funcionários, o governo tem um conselho lá que direciona como as empresas vão tocar. No resto do mundo, não sei. Então, acho que, comparando com fora da China, as pessoas aqui estão muito mais seguras, muito menos alarmistas, estão muito mais estudando. Vi uma notícia também que... Aí eu não fui checar no currículo, mas, segundo a notícia, as crianças já estão sendo ensinadas sobre IA também na escola. Então, tudo isso está rolando aqui na China. Massa. Tio, oi. Tem mais alguma coisa aí para falar? Tem muita. Você tá com o tempo meio em cima aí? Como é que você tá? Tô tranquilo aqui. Não, nós temos muita coisa, tem muita pergunta. Teve um aqui que é só mandando um oi e sendo engraçadinho aqui, que é do Gabriel Brum, que ele perguntou se precisa de um curso especial para escrever macarrão biang biang, né, aí na China. E no mais, ele tá só mandando o amor dele aqui pra gente, obrigado. O IS Brasil mandou: Shifu, parabéns pelos 7 auspiciosos anos, e uma perguntinha. Como que é a questão dos sotaques e das línguas regionais aí na China? Alguém de Xinjiang e alguém de Hunan conseguem se entender com facilidade? Em relação ao sotaque, sim. Né? É para isso que existe o mandarim, para todo mundo falar a mesma língua. Quando a gente fala de dialeto, não. Então, o pessoal de Xinjiang, a língua mais falada, além do mandarim, porque todo mundo aprende mandarim na escola, mas a língua falada fora da escola é muito comum o uigur, que é a maior parte da população lá. O uigur já é uma língua túrquica que não tem nada a ver com o mandarim e ela tem muita coisa em comum com outras línguas do centro da Ásia. Então, eu sei que, por exemplo, em Kirguiz e em uigur, obrigado é a mesma coisa, era Ahmad. Só que o uigur escreve com o alfabeto arábico e o Kirguiz escreve com o alfabeto cirílico. Mas você tem várias palavras, cognatos, da origem ali do povo lá da Turquia. No caso isso, claro, vai influenciar o sotaque, mas aí o sotaque vai ser muito parecido com as diferenças do Brasil. Se uma pessoa tiver um sotaque muito carregado, com outra pessoa que tem um sotaque muito carregado, não sei se vocês já viram esses memes na internet, que você pega assim, a pessoa do Pará, o interior do Pará, falando com alguém do interior do Rio Grande do Sul. Se você é de Minas, você não entende nenhum dos dois. Então, a galera que tem um sotaque muito carregado, acontece isso. É muito parecido com o Brasil. Por isso que eu gosto de comparar a China e o Brasil, porque a gente tem situações em relação à diversidade do povo muito parecido. Em relação ao sotaque, em relação à diversidade de comida. Então, quando a gente está falando de sotaque, a galera se entende tranquilo no caso do mandarim. Aí, quando não entende, vira meme, né? O pessoal mesmo brinca entre eles. Esse sotaque eu não entendo nada. O pessoal fala, por exemplo, que eu tenho um mandarim mais refinado, vamos dizer assim, mais padrão do que muitos chineses que vivem nessas províncias onde tem um sotaque forte. Porque é um conceito diferente. Não é falar sem sotaque, é falar com um sotaque padronizado, né? O pessoal chama o sotaque da TV, ele tem que ser padronizado. Não pode ser do norte, não pode ser o sotaque de Pequim, não pode ser. É um sotaque padrão que é ensinado para essas escolas. Mas ninguém coloca hierarquicamente inferior os sotaques das outras regiões. Inclusive, eles gostam de ensinar, aqui em Tianjin a gente fala desse jeito. E a gente fala assim também, né? Eu lembro quando vem um gringo lá em Salvador, a gente quer ensinar as gírias locais, ó. Fala assim, ó, é oxe, lá ele. E o pessoal de fora não dá certo, não. Então a gente tem isso aqui na China também. Isso eu acho que é padrão no mundo inteiro. Todo mundo tem o seu sotaquezinho regional e adora fazer. A mesma coisa aqui em Minas, né, cara? Inclusive, ontem eu recebi um meme falando que, tipo, pô, que o mineiro, quando escreve, parece, né, que é, sei lá, tipo, Machado de Assis, saca? O português perfeito. E quando manda um áudio, é o Chico Bento, você entende? Então, assim,
É isso, saca? Esse foi um amigo meu do Rio Grande do Sul que me mandou. E eu falei com ele, cara, você tá corretíssimo, isso é 100% real, porque né, uma coisa muito diferente é você tá escrevendo e tal, ou você tá falando num ambiente, né, que é acadêmico ou de trabalho e tal, e outra coisa é você tá trocando ideia com os seus brother num restaurante qualquer. Né? Então, assim, junta 4 mineiros para conversar, o sotaque mineiro vai sendo puxado cada vez mais. No final, é uma coisa que só outros mineiros vão entender. Né? E eu acho que isso é meio que padrão no mundo inteiro. Né? E mesmo dentro de uma determinada região, as coisas mudam muito, saca? O meu sotaque, que é o sotaque do centro-oeste, do norte de Minas, é muito diferente do sotaque do sul de Minas, é diferente do sotaque do triângulo, que o pessoal puxa R pra caralho e tal. Então, assim, se dentro de um próprio estado a gente já tem essas diferenças todas, imagina então dentro de uma nação e nações gigantes como são o Brasil, como são a China, né? Você vai ter ainda mais diferenças regionais rolando aí. Passando um pouco para as perguntas do Instagram, e inclusive assim, eu quero agradecer o pessoal do Instagram, porque a gente tem 73 perguntas do Instagram. Obviamente eu não vou fazer o Gurran responder a 73, porque senão a gente vai emendar essa live na live do final do mês, né? E aí vai ficar impossível, né? Eu só vou fazer aqui, ó, o ataque de oportunidade e vou deixar a gente respondendo um pouco as perguntas junto, tá, da promoção dos 7 anos em 1, lembrando para vocês do chat, né, que pelo comando mandarim, né, você consegue chegar aí facilmente no endereço, né, academiagurran.com.br/aniversário-7-anos, e lembrando que além de estar tendo a promoção de 7 anos pelo preço de 1, o Gurran ficou louco, né, o Gurran fumou o próprio mestrado e decidiu ainda deixar a gente colocar o nosso cupomzinho. Tá? Então, você colocando o cupom Assim Disse o João, você, além de tudo, ainda tem 10% de desconto em cima dos 7 anos pelo preço de 1. Você vai ficar igual a Nazaré Tedesco, com os números passando na sua cabeça. E aí você vai chegar à conclusão que, no final das contas, você está pagando R$20 por mês. Né? 2 litrão de glacial para você aprender chinês nos próximos 7 anos, que é um absurdo. O Francisco Braga mandou pra gente como que é o lazer na China. Todas as cidades têm parques, como que funciona o acesso a lazer, esporte na China? Dá uma tristeza porque é sim, sabe? A resposta é, como é o lazer na China? Sim. Você tem todas as cidades com parque, com ambientes públicos, comunidades, todos os bairros. Quando a gente entra assim nos bairros antigos, com ruas mais estreitas, sempre tem um espaço comum. Cara, inclusive recentemente quando eu fui, eu acho que eu estava em Tianjin, foi esse dia, eu acho que eu estava em Tianjin, né, quando eu fui para fazer o seminário, eu procurei perto do hotel um lugar, acho que foi Tianjin ou Beijing, agora eu não vou lembrar exatamente o local. Que aí me mandou para um restaurante, que eu queria comer o macarrão, o Jianjiamen de Pequim. Eu procurei o restaurante mais perto e achei num Pequim, num vilarejo. Uma vila, não é um vilarejo, é uma vilazinha, um condomínio aberto. E dentro, eu passei, tinha jogando xadrez chinês, né, que eles adoram ficar como joga-dama, um monte de aposentado jogando. Era um espaço construído com a marca do partido ali. Inclusive eu fiz um vídeo, bem lembrei agora que eu vou até publicar isso depois. E assim, tinha um entregador de delivery lá, folgando, jogando xadrez com os senhorzinhos. Então assim, o pessoal tem acesso ao lazer nas áreas públicas, que é seguro. Então o pessoal vai para parque, vai para lago, vai para áreas de espaços culturais, praças. Os idosos adoram dançar. Você tem um parque aqui perto de casa imenso que, bicho, parece que você pensa assim que tá tendo um evento, né? Um feriado com centenas de velhos dançando espalhados no final da tarde, no final de semana, com caixa de som. Eles treinam em time, eles preparam camisa só por lazer. A gente gosta de dançar e a gente marca aqui. Tem senhores que levam essa caixinha de som e fazem um karaokê no meio da rua.
Então, simplesmente eles param no meio da calçada, colocam um monitorzinho na bateria e começam a cantar, às vezes bem, às vezes mal, às vezes os amigos ficam olhando, trocando papo. Então, a vida do aposentado na China é essa. O pessoal mais jovem tem essa opção de lazer, então você vai ter acesso à universidade, se você quiser. Tem quadras de basquete pública, tem lugares com mesas de ping-pong. Você tem todas essas opções gratuitas, mas quando você vai para o pago, o negócio vai ao infinito. Porque, primeiro, todo o lazer é acessível para, como eu disse, as condições de vida do trabalhador, eles conseguem pagar. E aí, você fala chinês, então, você vai encontrar todo tipo de entretenimento. Tem karaokê, tem cinema acessível, você tem boliche, sinuca, você tem diversos mahjong, vários clubes de mahjong que as pessoas vão lá só para jogar. O mahjong, para quem não sabe, é a lógica de um baralho, que você tem alguns naipes, mas ele joga, a peça, o formato dele não é carta, é dominó, parece um dominó. Então você joga com 4 pessoas, é tipo o truco deles lá, e a galera joga isso fumando em vários ambientes. Tem o mesa de sinuca, tem isso, a galera joga normalmente apostado, mas nada oficial, né? As postinhas pequenas assim que o pessoal faz entre eles, que nem o sinuca de bar, né? Então eles adoram isso. Cara, sei lá, eu já vi CS ao vivo, que é bola de... Não é airsoft, mas às vezes tem de laser, tem de outras coisas também em shopping. Shopping aqui vira muito entretenimento. Tem muitas opções. Enfim, lazer na China assim... É engraçado pensar, porque tem tanta opção, que você pensa assim, não precisa trabalhar tanto quando você tem um emprego normal, bem remunerado. Você desiste de ambição na vida. Quando você sonha assim, não, eu quero ter muito dinheiro, comprar uma casa, não sei o que. Aqui na China você tem acesso a tudo e você quer viver só para se divertir. No geral, fica assim a sensação, né? Não, que massa, cara. Vou te falar que tem umas coisas, né, velho, que a gente vai ouvindo e bate uma tristeza, saca? Por exemplo, olha que doideira, cara. Na hora que você tava respondendo de o pessoal não se preocupa não porque é obrigação do governo que ninguém fique sem emprego, né? Aí agora você tá falando de lazer. Não, tem lazer pra todo mundo, as quadras são abertas, tem parque pra todo lugar. E você ainda usou um outro conceito, Gurhan, que a gente perdeu no Brasil, eu acho que chama aposentadoria. Você falou de gente aposentada, né? Eu lembro que os antigos falavam muito sobre essa ideia de se aposentar e me parece super legal, sabe? Então, assim, que inveja, meu irmão, tá? Vou aproveitar uma pergunta que chegou aqui do Taco, cara, porque eu sei que você tem uma experiência muito boa, porque você conhece os dois profundamente, né? Ele tá perguntando aqui, pô, o mandarim usado na China continental é muito diferente do usado em Taiwan? A começar da escrita, sim, mas a fala nem tanto, né? Então eu queria que você nos contasse um pouco essa diferença do que é o mandarim continental e do que é o mandarim Taiwan. Essa é uma pergunta interessante que as pessoas, quando olham no teclado, no próprio teclado do celular, já tem 2 opções e você não sabe qual é qual, né? Tem ali o simplificado e o tradicional. Uhum. Então, o que a gente tem? Até a Revolução Cultural, olha só, que a gente mencionou aqui, você tinha os ideogramas comumente usados, os tradicionais. Só que eles têm muito traços. Eles vêm de uma evolução de formalização de desenhos antigos. Então, o mandarim começa lá com pinturas rupestres, praticamente como toda a língua, só que diferente da maioria das línguas que o símbolo começou a representar um fonema, o chinês se manteve representando a ideia e foi tendo reformas ortográficas, padronização de traços, até chegar ao que foi o chinês tradicional. Quando você olha para trás, você tem muitas variações do próprio ideograma, também pela extensão territorial que ele domina, que se perdem, né? Que deixam de ser usados, mas está lá no dicionário. Assim como uma palavra que a gente vê, você, que veio do vós me ser, que vem de vossa mercê, o dicionário chinês não perde a palavra antiga lá, né? Porque você vai olhar um texto antigo
antigo vai estar aquela palavra, você precisa consultar no dicionário. O ideograma tem que estar catalogado. Então você tem diversas variações de uma mesma escrita. Você tem variações de letra cursiva e letras de forma, vamos dizer assim. Então a letra cursiva gera novas variações. Mas você tinha uma língua oficial que era o tradicional. Quando chega o Partido Comunista, ele vai fazer a Revolução Cultural, a fim de facilitar a alfabetização, ele simplifica. Tem duas ondas de simplificação de ideogramas, a terceira tem uma resistência maior, mas eles não criam ideogramas novos, como muita gente pensa. Eles usam variações desses ideogramas antigos de forma mais simples, e muitas vezes já são coisas que eles já estão acostumados a fazer no manuscrito, na letra cursiva. Então, você olha se a gente prestar atenção no S, gente, eu vou tentar ilustrar para vocês. O S, todo mundo sabe o formato da S, letra de forma, né? Você tira aqui de cima, faz uma curva, depois outra curva. Né? São quase duas semicircunferências, uma assim. Se você pegar o S da base do papel e tentar fazer esse S, ele vai virar aquele S cursivo naturalmente. Sabe? Aquele S que tem do papel para o S que sai de baixo do papel, ele vai virar aquele outro S que eu, quando era criança, não conseguia ver conexão entre as duas letras, e você começa a ver essas variações. Então, na China você tinha essas duas formas de escrever, e quando teve essa reforma, Taiwan não adotou a simplificação. Então, é a mesma língua, é o mesmo idioma, só que Taiwan continua escrevendo do jeito antigo, e a China continental continua adotou o simplificado, assim como Singapura adotou o simplificado, os materiais na Malásia são simplificados. Só quem manteve o chinês tradicional na escrita foi Macau, Hong Kong e Taiwan, porque no período da Revolução eles não estavam sobre o governo, né, da continental, do Partido Comunista. Quanto à fala, a gente falou aqui da variação de sotaque de regiões. Taiwan tem um sotaque muito forte, que ele é muito apreciado aqui na China continental, porque as pessoas não falam assim no continente, e chega muito programa de Taiwan na China continental. A galera assistia muita TV e muita música de Taiwan na China continental. Então, é um sotaque que eles acham fofo. É o sotaque mais fofo para os chineses. Entendi. Se você fala com um chinês de Taiwan, a galera percebe na hora que você tem o sotaque de Taiwan. E tem, claro, algumas palavras que vão ser uma ou outra diferente, como a gente tem também mandioca, aipim, macaxeira. Como a gente fala de alguns vocabulários que são usados diferentes. Então, na China continental, a gente fala tudou. Em Taiwan, fala malinchu. Tomate, normalmente a gente fala fanxie em Taiwan, mas na China é xihongshi. Então, você vai ter essa diferença de um vocabulário ou outro, e aí colocando no espectro para as pessoas entenderem, eu acho que todo mundo sabe que tem uma diferença entre inglês britânico e inglês estadunidense. Né? Então aí você tem dois ingleses diferentes, mas que eles se entendem 100%. Aí a gente tem português de Portugal e português do Brasil, ou melhor, né? Brasileiro europeu. Você tem a mesma língua com duas variações ali. Então, nesses dois dialetos, nessas duas variações, as pessoas já não se entendem tão bem assim. Não é todo brasileiro que entende o português falando brasileiro europeu, e nem todo português vai entender o brasileiro, né? Aí, Taiwan e a China continental tá no meio termo. Ele tá mais diferente do que o inglês britânico e o inglês americano, mas ele tá mais parecido entre eles do que o brasileiro e o brasileiro europeu. Entendi. Porra, fascinante, cara. Eu realmente não sabia e agora eu fui educado. Obrigado. Né? Quero trazer pra gente aqui mais uma pergunta que chegou agora, tá? Que... Pô, o comentário aqui do Bruno, eu comecei a ler achando que era uma pergunta séria. Ele colocou: o chinês nunca vai saber a adrenalina que é ir buscar a avó na polícia porque tava num bingo clandestino e ainda tentou agredir o PM.
Eu não sei se o Bruno tá falando da experiência própria dele ou se ele tá falando do caso que eu contei de eu ir buscar minha avó na polícia, porque comigo aconteceu a mesma coisa, salvo a parte da agressão do PM. Tá? Então, assim, eu fui buscar a minha avó na cadeia várias vezes durante a minha vida, porque minha avó era viciadaça em jogo do bicho e bingo. Então, normalmente, quando tinha algum problema em qualquer uma dos dois pontos, minha avó rodava junto com a galera, porque ela passava o dia entre um e outro, né? E, infelizmente, eu acho que o chinês não vai ter a adrenalina de buscar a avó na polícia. Não tem nada parecido com um jogo do bicho, um mahjong proibido, um opium den de mahjong aí, não tem? Cara, não. Eu, assim, já que você tá falando de coisa proibida, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, inédita aqui, que eu acreditei porque eu vi algo suspeito, mas vamos lá. Na China você tem esse controle de apostas, você não tem não pode jogar, mas no caso de Mahjong, coisa pequena assim, coisa de bar, a galera aposta e é cultural, não tem como controlar, é proibir. Aí tem uma balada, já fechou, uma balada eletrônica aqui, que eu soube por outros brasileiros, que era dentro de um shopping. Só que assim, o shopping, à noite, ele apagava tudo. O seu primo Luhan foi, né? Você nunca foi, que fique bem claro pra polícia. Você nunca foi, que isso fique bem claro pra polícia. Não. Mas o seu primo Luhan, né, te contou que era assim, né? Não, vou lá. A balada eletrônica eu fui. Não tem problema, não. Ela já fechou. Mas eu vou falar o que tinha perto da balada eletrônica e que esse eu nunca fui. E é assim, a balada ela ficava tipo num shopping, né? E eu acho que era o segundo, o terceiro andar do shopping, o shopping todo apagado de noite, mas ela ligava lá. E como você não ia pelos meios comuns de transição do shopping, né? De trânsito do shopping, escada rolante, as coisas, a gente chegava lá pela, tipo, escada de incêndio, tá ligado? Pela parte dos fundos das lojas, assim. Se a gente andava naquele corredor cinza com aquela luz branca fluorescente piscando, várias paredes riscadas, era um lugar parecendo aquele depósito sinistro de filme que vai aparecer os caras ali perseguindo ali. É um lugar bem sinistro, assim, mal iluminado e tudo. Aí o brasileiro me levou pra lá nesse lugar. E aí eles me contaram uma história que eles uma vez erraram o caminho, entraram numa porta ali no caminho desses negócios e chegaram num lugar que era... Parecia um cenário de máfia chinesa, com o povo apostando. Sei lá, eles descreveram o lugar. Eu imaginei aquele cassino ilegal com um monte de gente, segurança e o povo jogando coisas. E eu achei que era mentira desses caras. Porque muita história, né? Eles estavam aqui na China há pouco tempo, não falavam mandarim, gostavam de brincar com os outros. Eles falaram que, cara, indo por aquele shopping uma vez, eu me perdi e encontrei esse lugar que era tipo um cassino à la máfia. Aí eu, beleza, guardei essa informação e não tinha. Aí teve outro dia que a gente tava saindo dessa balada, pegando o elevador. A gente tava esperando o elevador dentro desse lugar que era um depósito, né? Mal iluminado, os bastidores do shopping. De repente, uma porta de emergência de incêndio abre do nosso lado. Saem 3 seguranças carregando um chinês apagado. Caralho! O chinês estava sendo carregado pelos 2 seguranças. Todo mundo de terno. Naquele clima que não tem arma legalizada na China, mas se duvidar, os caras tinham arma com dentro do terno com silenciador, tá ligado? Na minha imaginação tinha. Ficou um clima tão tenso desses seguranças carregando esse cara apagado de bêbado, que a gente não ousou entrar no elevador com eles. Foi tipo os 3 seguranças, 2 carregando um cara apagado, eles entraram no elevador e a gente falou, a gente pega o próximo. Tá tranquilo, bicho. E eu não tive coragem de nem olhar o que tinha atrás da outra porta, mas aí eu juntei com a história do negócio da máfia e falei, talvez funcione por aqui, algum lugar desses, que eu não vou procurar saber onde é. Cara, que cabuloso. Deixa eu te contar um caso, porque agora já passou muito tempo, eu só não posso falar nomes das pessoas, né, obviamente, para não expor ninguém. Mas quando eu fui na China a trabalho, eu tava com, assim... Não fui só eu, né? Assim, era 20 e tantos ministérios indo num diálogo bilateral com a China, então era gente para um caralho,
né? E a minha parte, eu fiquei responsável pela logística toda, de transporte, de levar a galera e tal, além de hotel. E aí, cara, um belo dia, que foi tipo, sei lá, o segundo, terceiro dia que eu cheguei, ou foi da virada do primeiro pro segundo, me liga no meio da madrugada um militar, tá? Do grupo dos militares que tava lá e falando assim, porra, João, você que é o cara responsável pelo transporte, né? Eu falei, sou sim e tal. Ele falou, não, a gente tá tendo um problema aqui, que a gente saiu e a gente veio pra um lugar aqui e aí tá tendo uma discussão sobre qual foi ou não foi o consumo e a gente tá meio que preso aqui dentro e não estão querendo deixar a gente sair. Tem como você dar um pulinho aqui, por favor? E isso era, sei lá, 2h30, 3 horas da manhã, sacou? E a gente tinha 2 carros que ficavam de plantão 24 horas, porque se alguém ficasse doente, se alguém tivesse que ser levado num hospital, uma coisa assim. E aí vou eu, 2h30 da manhã, pular da cama, meter um terno e ir pra tal região que o cara me passou o endereço. Só que quando eu passei o endereço pro Chifu, pro meu motorista, ele começou a rir. Né? Aí vou eu no WeChat, né, perguntar pra ele por que que ele tá rindo. Aí ele vai e escreve assim, é um local com muitas mulheres. Você já entendeu que tipo de consumo que tava acontecendo ali, né? Aí beleza, cara. Aí eu chego no lugar e você nota claramente, né, porque assim... pelas cores do local, pelo tipo de balada que era, né? Pelas roupas que as pessoas estavam andando de um lado para outro, que era uma balada diferente, sabe, Gurran? E que talvez o consumo que estava sendo, né, discutido ali era outro tipo de consumo. E aí, cara, eu tive que negociar com o cafetão do lugar, sacou? Um preço pagável, porque os caras achavam que era um preço e depois o cara falou um outro preço e aí tava dando uma confusão. E aí a gente chegou num meio termo agradável para todos para conseguir levar os caras de volta, sacou? E aí foi muito engraçado, porque os caras falaram, porra, João, tu salvou a gente, porque, porra, se um bagulho desse vaza, se a gente tem que ligar, né, pra galera mais alta. E era tudo assim, tudo molecão, começo de carreira, assim, suboficial, saca? E eu falei assim, velho, vocês são doidos demais, cara, vocês estão num país que vocês não falam a língua, vocês não falam porra nenhuma, vocês saem no meio da madrugada pra ir né, pro Bataclan, né? Pra casa de tolerância, saca? E aí quase que os malucos rodaram, e aí no resto da missão, a gente ficou mais quase um mês, cara, os caras faziam tudo que eu pedia, saca, velho? Assim, tudo que eu precisava, tal, os caras chegavam, e aí, João, comeu bem? Quer um docinho? Quer uma sobremesa? Quer que pega um café pra você? Assim, virou meus melhores amigos, porque eu meio que salvei os caras do puteiro em João Pessoa. E... Não, o pior é que é ilegal na China, né? Então essas coisas Sim. existem, acontecem, mas para quem não sabe, galera, prostituição na China é legal. E principalmente por ser um país comunista, a exploração do ser humano eles tentam evitar lógico, o né, máximo velho? possível. Lógico, Então, saca? diferente do Brasil, é uma legislação que Mas enfim, cara, se a você pessoa tem... vira mercadoria, né? Tudo Uhum. vira mercadoria. Então, assim, a dica muito importante que eu vou deixar para absolutamente todos vocês que forem viajar para o exterior, gente, não vá, né, nesse tipo de local e não saia tentando achar tóxicos quando você estiver num país que não é o seu, tá? Essas são as receitas garantidas para o fracasso. Tá, então queria contar dessa minha tristíssima experiência para poder, né, evitar que vocês... Na balada rave maluca ainda pode, tá tranquilo, tá? Mas evitem o resto, né? A gente tem uma outra pergunta aqui, Gurran, e eu vou fazer mais duas e eu vou fechar, porque eu também tenho que levar menino para a escola e daqui a pouco nós já vamos bater 2 horas, né? O Gnomo tá falando aqui das Dark Factories, e ele falou assim, pô, eu vejo os usos das Dark Factories para a população poder trabalhar menos, focar em estudo, pesquisa, esporte, cargo público, cultura, criação de conteúdo de mídia de soft power e tal.
Na China, pelo menos, como o governo tem isso como uma preocupação muito real, eu acho muito pouco provável, saca, que houvesse um problema de desemprego estrutural via Dark Factories. Por quê? Porque se for acontecer, né, de você ter algumas profissões deixando de existir, a gente sabe que essas pessoas vão ser treinadas, que essas pessoas vão ser oferecidas treinamento para poder se adaptar no mercado e ir para outras profissões, né? O mesmo a gente não pode dizer do Ocidente, cara. Então é a mesma coisa quando a gente tava falando lá da IAC. Pô, o Gurhan falou assim, pô, eu vejo o Brasil, o pessoal mais alarmista. No nosso caso nem é alarmismo, porque a IA aqui vai destruir os empregos mesmo. Por quê? Porque o mercado tá torando, o pau tá torando e ninguém tá pouco se fudendo. Não tem essa preocupação estatal de pensar assim, porra, como que nós vamos regular? Como que nós vamos fazer para que isso não se torne um problema público? Como que nós vamos fazer para que as pessoas possam ser inseridas dentro do mercado com isso? Como que nós vamos educar as nossas crianças para entender? Essa é uma preocupação, cara, que venhamos e convenhamos, não é no tipo de sistema que a gente tem no Ocidente atualmente que ela vai acontecer, né? Então, pese qualquer pesar, a China está anos-luz na nossa frente de distância em relação a isso, né? Então, assim, eu vejo isso na China mais como um desenvolvimento de tecnologia do que um ataque às bases trabalhadoras. Só que a gente sabe que quando esse tipo de tecnologia estiver rolando para tudo quanto é lugar, na maioria dos lugares vai ser brutalmente diferente. Não sei se o Gurhan pensa a mesma coisa. Você falando, eu lembrei de um outro grande diferencial da China para os outros países, principalmente países como o Brasil, que é o seguinte: uma coisa é você arriscar adotar essa tecnologia, né, assumindo o risco de um grande desemprego com a população que já tem o básico. Outra coisa é você fazer isso com uma população que não tem nem o básico. O que eu chamo de básico? Na China, 93% da população, das famílias tem ou o imóvel da família ou um terreno no interior. Então, quando a galera aqui na China reclama que está tendo dificuldade de comprar casa porque os preços estão muito altos, porque não estão tendo dificuldade de conseguir emprego, na pior das hipóteses, eles voltam para a casa do pai, da mãe, no interior, e lá você tem uma roça com uma horta, galinha, porco que você cria e você não morre de fome. No caso do Brasil, essa região, mesmo que rural, ela, na maioria, quase diria 90%, tem acesso à energia elétrica, tem acesso a 5G e tem acesso a saneamento básico. No Brasil, apesar de 70% das pessoas terem a casa própria, uma grande parte dessas é uma situação precária, onde você tem 42%, de 35% a 42% da população brasileira não tem acesso a saneamento básico, e que você não tem acesso a terras produtivas para você se manter. Então, se a gente assumir que a IA vai causar desemprego, você tem uma população na China que vai sofrer muito menos os danos disso do que no Brasil e qualquer outro país que ainda não se desenvolveu. Então, eu acho que isso também tem uma grande diferença de como você enfrenta a situação, pensando nas consequências que pode gerar. Então, aqui a China está bem mais tranquila em relação a isso. Né? Continuando aqui com as nossas perguntas, mais uma pergunta aqui do chat, deixa eu só achar aqui, já está na tela. O Bruno mandou aqui pra gente. Bom dia, sou petroleiro com 23 anos de empresa e gostaria de ir para a China depois que me aposentar para estudar e conhecer o país com a minha esposa, com a minha filha. Seria muito complicado fazer isso? Não, e tá cada vez mais fácil. Né? Já era bem simples, o processo do visto já era um processo bem simples e agora ele se tornou um não processo, né? Então tá literalmente cada vez mais fácil, né, do brasileiro poder visitar a China, né? O visto L, né, até 30 dias, se eu não me engano, ele está sendo isentado, né, a partir desse mês, inclusive, né, a China fez isso para celebrar os 7 anos, de junho. Tá, pouca gente sabe disso, pouca gente sabe disso, tá, mas o Xi Jinping fez isso para celebrar os 7 anos do Gurhan Mandarim, é só você meter o comando mandarim aí no chat,
Tá? E essa foi parte das celebrações dos 7 anos da Academia Gurhan de Mandarim. Aproveita, usa o cupom do tio, 10% de desconto no cupom, assim disse o João. Mas falando sério, a partir do dia 1º de junho, isso vai ser no começo renovado de ano a ano. Então isso vai valer de 1º de junho deste ano até 1º de maio ou 1º de junho do ano que vem, sendo renovado ano a ano. Mas a tendência é que isso vai ser renovado eternamente. Tá? Até 30 dias você pode viajar com isenção de visto. Literalmente, você compra a passagem, você tem lá bonitinho os lugares que você vai ficar e a passagem de volta. E quando você chegar na alfândega, ele vai carimbar e vai falar: você tem 30 dias aí, meu irmão, aproveita, viaja e se divirta. Quer comentar mais alguma coisa a respeito disso, Gurhan? Tranquilo, inclusive, como você falou, já era fácil. E para quem quer ficar, né, mais tempo no país, tenho 3 meses de visto de turismo, que não é complicado de tirar. Uhum. E tem, se você vem, por exemplo, a estudo, né, você se matricula 6 meses numa universidade para fazer um curso de chinês. Estando aposentado, fica fácil. Alguns cursos têm limite de idade, mas tem vários cursos que não têm. Então, é uma boa chance de você passar uma temporada mais longa vindo para estudar. Então, até 3 meses, você fica com visto de turismo. Depois, você pode se matricular num curso por semestre e fica aqui aprendendo mandarim, estudando. Inclusive, é o caminho que o governo chinês recomenda para quem quiser imigrar e ter moradia permanente, né? Então, é um processo longo. Você tem que estar no país pelo menos 3, 4 anos, tem vários pré-requisitos. Você já tem que estar aqui por vários motivos, mas então ele recomenda que primeiro fica para estudar chinês e depois você tenta pegar a residência permanente. Então é tranquilo. E eu acho que a tendência é cada vez mais facilitar, né, João? Tem agora, a gente falou da outra vez de visto de nômade digital. Eu já tinha falado com os meus alunos que antes desse anúncio de isenção de visto para brasileiro, eu já tinha expectativa de que com o tempo os chineses iam facilitar a migração, porque isso também faz parte de uma proposta socialista. Então, se eles se consideram socialistas, a tendência é que diminuam as barreiras entre os países para a cooperação. E Não, isso até porque, se eles forem de fato fazer o que eles prometeram fazer em 2049, de expandir o modelo do socialismo chinês, blá 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 blá, eles têm toda uma guerra cultural aí pela frente, eles precisam de aproximar as pessoas, e quanto mais gente de mais nacionalidade diferente tiver dentro para entender como é que rola, mais fácil fica, né, de vender o peixe. Né? Então, de fato, a tendência é que esses vistos e essa aproximação, né, seja cada vez mais facilitada mesmo. Tá? Gente, para a gente ir fechando aqui, tá? Eu quero trazer a última pergunta, que foi a pergunta da Ana. E sobre a pergunta da Ana, eu vou contar uma historinha também de uma amiga minha chinesa que me falou a respeito disso. Né? Ela está perguntando: mandarim e coreano são parecidos? Aprender mandarim agora ajuda a aprender o coreano depois? Sim e sim. Tá? Por mais que a escrita do coreano seja uma escrita alfabética, eles têm o alfabeto Hangul, tá? Que foi criado ali por volta do século XIII, século XIV, que é um alfabeto fonético, tá? Bem mais simples a escrita do coreano do que a escrita do mandarim, né? Agora, a fonética é muito parecida. Em que sentido? Inclusive, a fonética do chinês, ela é muito mais complexa do que a fonética do coreano. Então, tudo que um coreano vai falar, um chinês fala também, e sua língua tem vários outros fonemas que os coreanos não têm. Tá? Então, assim, partindo do pressuposto que não só isso, mas que a nossa língua tem fonemas que o chinês não tem, né? Para um brasileiro que já tiver estudado mandarim, vai ser bem menos complexo, vai ser bem mais facilitado o aprendizado do coreano. Eu não sei te dizer se o contrário seria verdade. Se alguém que fala coreano
aprenderia mais facilmente o mandarim. Por quê? Porque a escrita é diferente, a estrutura gramatical é diferente, mas você tem algumas palavras que são comuns, inclusive porque são dois lugares que convivem há muito tempo um com o outro sempre, né? Então você tem influências ali que vão se passar. Se você for pensar, né, que a Coreia faz fronteira física com a China e que são impérios que existem assim, impérios no sentido de assim, né, são civilizações que coabitam há milhares de anos numa mesma região e que a língua não foi mudando tanto assim, né, nesses últimos 10, 7, 8 séculos, né, você tem muitas influências, muitas pontes em comum. Vou deixar o menino Gurhan complementar minha resposta aí. Concordo com o tio, sim, sim. Então, são parecidos e aprender mandarim ajuda a aprender coreano depois, porque são línguas que, apesar de terem origens linguísticas, né, do tronco linguístico lá atrás, diferentes, elas já trocaram muita coisa em comum ao longo de séculos, milênios, né? Literalmente milênios. Assim como o japonês. O japonês tem uma origem diferente, o coreano tem. O coreano e o japonês, se eu não me engano, eles compartilham da mesma raiz. O chinês, não. E aí o que é que acontece? O João falou que o coreano é um alfabeto fonético que tem aí do século XII e XIII. Para vocês terem. Só que antes de inventarem, do rei coreano lá, inventar o alfabeto fonético, eles usavam os ideogramas chineses para escrita. Então, os coreanos, eles passaram quase 1.200 anos usando a escrita chinesa com a língua deles, e depois criaram a própria língua. Só tem quase 600 anos que eles usam, que eles inventaram a língua deles. Eles têm mais tempo usando os ideogramas chineses do que o próprio alfabeto que eles criaram. Isso implica que, até hoje, a influência é muito grande. Tem disciplinas ali, quando eles estudam coreano, a disciplina, né? A gente tem português na escola, o coreano tem coreano. Eles aprendem ideogramas chineses para entender a própria língua deles, porque foi uma influência muito grande. E o próprio alfabeto coreano, ele tem uma particularidade diferente de todas as outras línguas fonéticas, que a língua ela não se organiza linearmente, né? Uma letra do lado da outra. Eles formam blocos de sílabas porque são inspirados no mandarim. Então, os ideogramas a gente tem bloquinhos quadrados. Os coreanos eles organizam as sílabas dele em quadrados. Então, você vai ter ali as letras em blocos para fazer a sílaba do coreano, que eles juntaram o melhor dos dois mundos. Então você vai ter uma leitura de imagem, você vai decorar aquele som pela imagem, não somando letras, mas também ao mesmo tempo é fonético. Então, nesse sentido, a escrita do coreano ela é muito mais fácil. Mas a fala eu acho mais fácil do mandarim, apesar de ser uma língua tonal. Eu tentei pronunciar algumas coisas do coreano e ele tem uma sutileza muito forte no final do fonema, né? Porque tem fonemas que você tem que fazer fechar a boca e manter a boca aberta. O K no final do coreano, por exemplo, que não pronuncia. Então, eu acho a fonética do mandarim um pouco mais fácil. A escrita do coreano é mais fácil, mas elas se ajudam assim de forma. Quando eu fui estudar japonês, eu senti isso. Não é a mesma coisa que coreano, mas por saber mandarim, é uma facilidade absurda, principalmente na parte que a maioria das pessoas tem dificuldade da língua, porque vai na lógica, vai na estrutura. O mandarim, ele inspirou todas essas línguas do extremo oriente da Ásia, né? Então, muito antigamente, o mandarim influenciou no coreano, no vietnamita, no tailandês. Você tem palavras semelhantes porque os chineses era uma cultura que sempre teve esse poder gravitacional de cultura muito forte. Então, todos os países iam se inspirar ali. E aí, se aprender no mandarim, isso ajuda praticamente todas essas línguas do Sudeste Asiático, você tem alguma mãozinha ali dos chineses que ajuda. E é isso. É isso então, jovens, lembrando mais uma vez, né? No mês de junho temos a promoção mais especial de
todos os tempos, 7 anos pelo preço de um, e como se não bastasse isso, mais 10% de desconto em cima desse valor no cupom Assim Disse o João. O comentário está fixado aí no YouTube. Para quem está chegando agora, para quem não viu, para quem perdeu, é só meter o comando mandarim, exclamação mandarim, que você vai ser levado para o link direto da promoção, e aí você usa o cupom Assim Disse o João do tio e ganha 10% de desconto. Gurran, meu querido, obrigado mais uma vez, foi maravilhoso como sempre. No final do mês estaremos aí de novo, né, para deixar para a turma retardatária, para a turma que gosta de fazer tudo no último segundo, passando muita aventura, né, para o pessoal que curte mesmo, é buscar a avó na PM, porque brigou no jogo do bicho, né? A gente vai voltar na última semana de junho para fazer mais uma live. Queria te agradecer demais e queria que você falasse aí com o pessoal, né, de tudo, né, da escola, do projeto, toda semana das aulas, das suas redes sociais para o pessoal poder seguir. Então, gente, eu que agradeço demais, João, o espaço. Você virou um amigaço que eu tô doido para quando voltar no Brasil encontrar com você. E, gente, a escola é isso daí, que tá há 7 anos já funcionando, dando certo. Eu vim para a China para fazer esse mestrado, agora eu sou mestre. Então, a gente vai ter uma grande atualização no material, essa é a minha proposta. Você vai ter 7 anos de acesso. Todos os cursos dessa proposta vão estar inclusos, então eu não vou dar spoiler de cursos que virão para frente, mas a gente tem, além do curso regular, do zero ao avançado, que é o Mandarim Prático para Brasileiros, que é o que vai ser atualizado agora, a gente tem mais de 300 aulas do projeto Mandarim Live, que toda semana tem um ao vivo. A gente tem 2 mini cursos intensivos para quem vai fazer a prova de proficiência, e eu pretendo lançar mais cursos paralelos ao longo desses 7 anos. Eu não sou nem de longe essas pessoas que vão vender o curso separado. Porque é a versão digital, gente, não tem cabimento. Eu pretendo lançar o material impresso, esse sim não está incluso nesse valor, quem quiser vai poder comprar separado. Em algum momento esse material vai ser lançado, mas se eu lançar curso de história da China lá dentro, vai estar incluso nesse valor. Então são 7 anos de acesso com tudo que eu lançar, as Mandarim Live futura. Eu quero atualizar, vão ser 6 livros agora nessa atualização, em vez de 5. Já vai ter mais conteúdo. E só até o dia 30 de junho a gente está fazendo essa promoção. Quem está na dúvida tem garantia de 15 dias incondicional. Tem o cupom do João com 10% de desconto. E as redes sociais é Gurran Mandarim, todas elas, né? Gurran Mandarim, tudo junto. A escola Academia Gurran, inclusive hoje, eu tenho um projeto que é o Lao Xi Responde. É mais ou menos isso aqui, a galera que quiser mandar dúvidas vai ter lá no canal ao vivo. Então, quem tem dúvidas da conversa de hoje e quiser chegar lá no YouTube, 9 da noite eu vou estar ao vivo respondendo dúvidas da galera. Pode ser da escola, de mandarim, de China. É um quadro que eu tenho feito também que é legal bater esse papo com os alunos. E quem quiser conhecer mais, chega lá no canal do YouTube que tem as lives gratuitas. O projeto Mandarim Live ele é gratuito, se tô sem grana nenhuma agora. Eu recomendo dar um jeito de aproveitar a promoção, porque só até o dia 30 de junho. Mas se não tiver, pega as aulas gratuitas, que é aula like, compartilha com quem vocês acham que vai estar no canal e aprender mandarim, porque a gente segue isso, já ajuda a divulgar a escola. Isso, João. É isso então, meus amores, um beijo pra vocês. O tio volta hoje à noite com o menino Rafael Mordente. Hoje é dia de doidinhos de bairro à noite com o Mordente. Voltaremos com o menino Gurran daqui a 2 semanas, na última semana do mês, pra gente fazer uma outra live com outros conteúdos, outra trocação de ideia. Quero agradecer demais a todo mundo que estava aqui ao vivo com a gente, tanto na Twitch quanto no YouTube. Um beijo no coração de vocês, até a próxima e tchau, tchau!